Estamos? Que maravilha! Como diria a canção de Morgix, I'm going back home to the place where I belong. There's nothing like it. Caraca, que abertura de ano. Francisco Nilson, muito doido na R2 Produções. O operário mais marqueteiro com esse óculos Jô Soares maravilhoso, nosso Fico possível. Fulinha, uma audiência aguerrida, uma audiência maravilhosa. Eu queria muito dizer para você que 2021 seja um ano muito fera para você. Ainda não é horário de eu falar o que eu queria realmente falar, mas enfim, que seja um ano sensacional, sem barreiras, sem limites, e que bom que você está aqui com a gente hoje, justamente para falar de futuro. É uma honra retomar esse horáriozinho, essa grade, ainda mais do lado desses dois caras que, quando te dizem, você é a média das 5 pessoas que você anda, que bom que eu já tenho 2 aqui que salvam muito do resto da minha média, porque dá uma subidinha de barra. Então, galera, mais do que bem-vindos, muito boa tarde. Vou passar aqui para essa coisa maravilhosa, esse homem lindo, direto da casa nova dele, que é bonita, que é legal, que é extremamente confortável, que é muito parecida com ele, Madonna, o nosso pisciano possível. Vai lá, Fulinha! Salve, salve, meus queridos, boa noite. Dia 13 de janeiro de 2021. Olha que coisa maravilhosa pensar que a gente começou esse espaço de falar mais aqui na live, no virtual, em maio do ano passado. Então, só de largada, eu espero que a gente pelo menos dobre esse ano, em termos de transpiração, em termos de conteúdo, em termos de falar com essa galera, trocar com essa galera. O ano de 2020 foi um ano que trouxe muito frio na barriga, muito aprendizado, literalmente muita porrada, mas que a gente também teve a oportunidade de aprender, e eu acho que esse ano a gente vai se ver muito aqui, vai fazer muito mais coisa ainda do que a gente viu em 2020. Eu tô, assim, com a energia lá em cima, não tá cabendo aqui no StreamYard, velho. Tô vendo 3 telinhas só aqui, velho. Tá muita energia para pouca tela. Tô feliz pra caramba que a gente tá aqui. Tô entusiasmadíssimo pelo papo de hoje, porque o momento de briefing já foi o momento para coçar a cabeça, para ficar com a mente trabalhando. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa deliciosa. Queria passar a bola para esse muito doido, eco-responsável, salvador da nação, doutor Francisco Nilson. Boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Eu vou chegar mais perto de vocês aqui, porque eu também não estou me aguentando, eu estou com um ciricutico da porra aqui, velho. A gente estava igual umas comadres agora, anteriormente no backstage. A gente estava quase se abraçando aqui pelo computador anteriormente. E a pilha está lá em cima, galera. Eu queria agradecer você que está aqui começando esse ano com a gente. Seja muito bem-vindo. Espero que esse ano seja um ano de intensas trocas entre a gente. Assim como em 2020 a gente entendeu o recado do online, né? Começamos o nosso online, aí, como o Fula bem lembrou, e temos tido intensas trocas com vocês que estão aqui com a gente, com os nossos alunos. A gente fez uma série de mudanças aí que o Will já vai detalhar, para a gente dar mais liga com os nossos alunos, que começam como clientes, viram alunos, depois viram parceiros nossos, no mínimo de copo, né? E alguns até de negócio. Então, seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado. Queria agradecer aí, estar na companhia desses dois queridões aqui. Queria dizer que o nosso Mágico de Oz aí, vocês curtiram o personagem Mágico de Oz Fulana? Pois é, quando numa série a crítica gosta do personagem, o que os roteiristas fazem? Investem no personagem. Então, temos um segundo Fulano aqui com a gente. Nosso querido Lucas Fulana, um beijo para você. Denil Fulana, o segundo do seu nome. Fulana the Second está aqui com a gente também no backstage. E, enfim, estou feliz aqui que não me aguento, estou quase pulando na câmera. Chicão, não posso deixar de agradecer aqui a caravana do Transpiração Online 2020, representada pela reitora Rebeca, que já deu um abraço. Já falou, Rebeca, a gente está com saudade. A gente quase fez uma live de Natal para te chamar, velho, te dar boas festas. Fala com a gente. Bom, galerinha, então eu acho que para falar de futuro, né, tem um samba muito bonito que diz que quando eu penso no futuro eu não esqueço meu passado. Acho legal a gente começar. Caraca, hoje eu tô só na referência, cara. Segura que é open bar de referência hoje.
O Fula ali quase Sim. caiu da cadeira. Eu vi. E por essa você não esperava eu citando esse samba. Então, vamos lá. 2020, galera. 2020 foi um ano muito doido, né? E aí vamos falar um pouco de Transpira. O que a gente fez? A gente já tinha um plano de ir para esse mundo do online, a gente tinha um plano de produzir conteúdo com mais consistência, com mais rapidez, com mais conexão. E aí a gente foi obrigado a fazer isso por causa do... Como é que é o nome daquele vírus mesmo? A gente acabou tendo que fazer isso muito a toque de caixa, muito rápido, e estamos confluindo todos os nossos meios para Instagram, YouTube, para ir para uma parada mais omnichannel. Então, cara, você está no grupo do WhatsApp, vai para o Instagram, você está no Instagram, vai para o grupo do WhatsApp, esteja com a gente, porque como o Fula falou no começo, muita coisa vai acontecer e realmente muita coisa aconteceu em 2020. E, cara, como a gente combinou aqui, essa fritação que o Fula falou, era para a gente escolher uma grande coisa de 2021 e uma grande coisa de 2020, eu quero fazer um resumo do ano de 2020, é um resumo que não vou ser eu que vou fazer, né? Quem vai fazer é nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa, senhores e senhoras. Você pode dizer que Fernando Pessoa talvez não seja o maior dos poetas ou o melhor dos poetas, mas uma coisa você não pode negar para mim, é que Fernando Pessoa é o mais múltiplo dos poetas, né? O homem que tinha milhões de personalidades que escreviam de formas diferentes e com o seu próprio ego, né? Com a sua própria personalidade, escreveu que navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso e viver não é preciso. E ele continua dizendo que quero para mim o espírito dessa frase transformar da forma de casar como sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Galera, Fernando Pessoa para mim é um caso louco de amor. Eu amo esse homem e todas as suas facetas. E aqui eu vou ter a ousadia, só porque eu estou jogando muito em casa para fazer isso, de discordar, ou pelo menos de divergir do grande poeta, do nosso, talvez um dos maiores poetas do tempo dele, e um dos maiores portugueses que já pisou na terra, quando ele diz que navegar é preciso no sentido de necessidade, né? Lembre-se que ele está buscando essa fala na sabedoria do porto, na sabedoria da náutica. Então, na náutica, quando você está dizendo que alguma coisa precisa, não é necessariamente sobre necessidade que você está falando. Você está falando sobre exatidão, sobre correção, né? Precisão é a palavra. E talvez 2020 tenha mostrado para a gente que nada é preciso. Nada é como você imagina. Eu aposto que você planejou 2019 com uma cabeça, e aí o mar te jogou para um lugar totalmente diferente, e que hoje, quando eu te perguntar o que você planejou para o seu 2021, eu tenho certeza que a palavra precisão é uma palavra que tem um outro tamanho no seu vocabulário, porque eu sei que hoje você está, se você foi esperto o suficiente para aprender o que 2020 te propôs, é que nada é preciso. A gente entendeu que o que a gente planeja é muito pouco conectado com a realidade, é muito mais conectado com o que a gente quer fazer. E a realidade está aí para bagunçar esse jogo, para tornar ele extremamente não preciso. É para torná-lo cada vez mais impreciso mesmo. E busco ainda no vocábulo, porque como é rica a última flor do lácio, esse tal de português é maravilhoso, a questão de precisar em necessidade, como o próprio Fernando Pessoa coloca, foi um ano que botou realmente a gente para pensar, velho, o que a gente precisa para viver? O que a gente precisa para existir? O que a gente precisa para ser um negócio? O que a gente precisa na nossa vida familiar? O que a gente precisa passar para o mundo enquanto legado quando a gente está preso dentro de casa? Foi um ano que a palavra precisão, na amplitude que ela tem, de todo o poder vocabular que ela entrega, colocou a gente para pensar um bocado e que a gente não pode esquecer essas lições. 2020 é um ano que, pelo menos nas tendências que eu li, tem uma cara melhor, talvez, e aí melhor também é extremamente volátil, né? O que é melhor para mim pode não ser para você, mas é um ano que essa lição do precisar, em toda a sua multifaceta, tem que ser levada, porque não vai ser como você planejou e você precisa de muito menos do que você imagina. E talvez esse seja o maior legado que 2020 entregou para a gente e deixou para que a gente comece a andar nessa avenida nova que é 2021. Para mim, 2020 é uma boa explicação essa, quando eu me peguei pensando em como sintetizar 2020 de uma forma mais ideária do que cartesiana, mais poética do que numa crônica. Que isso! Então, eu tô achando que a gente quase cai da cadeira. Vamos cair da live, Chicão. Pelo amor de Deus, quebrou a internet. Parou.
O fulano de Second, pelo amor de Deus, parou a live já. Pode parar, vamos nessa, galera. Já está garantido o direito de pedir música no Fantástico. A partir de agora, o que vier é lucro, Will. Meu irmão, galera, o Fernando Pessoa não estava no roteiro, galera. E esse cara me puxa, Fernando Pessoa, da cartola aí, ó. Eu quase infartei, o Fula quase caiu da cadeira ali, que eu vi, tá registrado, ele quase caiu da cadeira. Minha cadeira não tem corrimão, pelo amor de Deus, gente. Me avisa. Foi violento isso aí, velho. Como é que continua depois dessa? Como é que a gente vai falar alguma coisa aqui? Entendeu? Pô, eu não sei explicar de jeito não, galera. Só a arte consegue explicar isso. Posso trazer uma visão astrológica, mística, quântica, transcendental? Só te dando um spoiler, é a abertura do meu ponto de 2021, mas vai. Não, então termina aí, vai, termina. 2021 é de Aquário, velho. É um outro rolê, é um outro amiguinho. Não, exatamente. Por favor, desenvolva, meu caro amigo. Não, aí eu já vou entrar em 2021, Francisco Nisso. Fecha 2020 pra gente, cara. O que você viu da biologia do fundão pro mundo? Pra gente, o que 2021 te deixou? Eu acho que a gente já estava ouvindo, né, que os alquimistas estão chegando desde os anos 60, né? Desde do Verão do Amor de 66 lá em São Francisco, desde do mês de maio, que nunca acabou, de 68, a gente escuta esse papo, né? The Age of Aquarius. Diz que teve o Verão da Lata em 82 também, né, Chicão? Teve também. Teve até sunguinha de crochê do Gabeira nesse Verão da Lata aí. Então, teve, gente. Que momento. Estava numa libertação, né? Fim do regime militar. As pessoas estavam querendo testar os limites da democracia, né? E aí chega no quase vandalismo, que é usar uma sunguinha de crochê na praia de Ipanema, entendeu? Então, no Verão da Lata. Então, enfim, eu queria falar aqui sobre o 2020, que para mim o 2020 foi isso, né? O chamado dos alquimistas, o chamado que vinha vindo lá desde os anos 60, Rachel Carson lá em 62 começou a falar, meu irmão, isso aí tá estranho. Alguma coisa tem que mudar nessa parada aí, e os poetas e os grandes artistas reverberaram isso e falaram que as coisas precisam mudar, que estavam propondo essa novidade. Os estudantes dos anos 60 estavam propondo uma realidade diferente, que não veio, mas em 2020 a gente sente que teve um ponto de virada. O ponto de virada astrológico é finalmente a Era de Aquário que chegou. Lembrando, galera, na natureza não existe uma ignição, né? Não existe um on-off, não existe um gatilho, apertou, já era, passou. Não, existe um gradiente, né? A Era de Aquário veio vindo até que ela vai se tornar dominante, né? Na influência na nossa influência astrológica, quântica, mística, transcendental, né? Assim como a era anterior não vai acabar do nada, ela vai continuar influenciando a gente cada vez menos, para dar lugar definitivamente a um outro tipo, uma outra visão de mundo, que, galera, na moral, vou falar um negócio para vocês, isso está na minha fala para depois, mas no final de 2019 já estava assim, alguém metendo a mão na maçaneta da porta e abrindo a porta. Aí veio o vírus, meteu o pé na porta assim e mostrou logo a que veio e mostrou pra gente o que importa na nossa vida, galera. O que importa na nossa vida é estar com quem a gente ama, é fazer o que dá tesão pra gente. A gente aprendeu em 2020 que aquele monte de penduricalho que a gente arruma na nossa vida, na real, só serve para causar ruído. Então, a gente aprendeu que 2020 foi o ano de olhar para dentro, de voltar para a essência, de definir o que é que você quer da sua vida finalmente, né? Então, foi um ano de voltar para a essência, eu diria isso. E a Era de Aquário não foi à toa em 2020. Escrevam o que eu estou te falando. Eu sou um cara racionalista, eu não tenho religião, tá? Eu sou um cara filho do iluminismo, mas aí tem coisa, viu? Não tá à toa essa parada aí. Era de Aquário no ano de 2020, não foi à toa, galera. Enfim, depois eu conto mais. Mas esse aí que eu queria dizer, uma complementação astrológica, quântica. Não, quântica não, porque agora tudo que a gente não consegue explicar, a gente fala que é quântico, mas astrológico e transcendental aí para vocês aí.
Eu fiquei aqui apertado, né? Porque poesia, depois astrologia em altíssimo nível. Eu tenho a opção de cair a internet, claramente poderia ficar com essa responsabilidade. E aí Perde a audiência, né? Eu sei que você vai chinelar a gente agora. Eu sei disso. Não, deixa eu falar por último, porque exatamente, é melhor. É a reserva técnica, é a bola de segurança. Entendeu? Cara, sabe assim, velho, quando você tá num time que tá ganhando, não se mexe, velho, eu não vou tentar brilhar agora, eu vou guardar para depois, né? Eu cheguei em dois caminhos, na real, um mais puxado para sociologia e filosofia, e eu achei que era injusto a gente ficar tão distante da realidade em 2020, e aí eu vou para o segundo caminho que eu pensei, que eu quero mencionar um episódio de um podcast que eu acompanho, que é do Zero ao Topo, e tem uma coisa que é tão simples na entrada acho que é o penúltimo capítulo do ano, depois eu coloco o link aqui para todo mundo. Mas tem uma coisa tão simples que eu acho que tem um insight gigante a respeito de 2020. A gente segue falando e falou o ano inteiro a respeito de pandemia, mas o que efetivamente fez a chacoalhada geral em todas as cadeias de valor acontecer não foi a pandemia, né? Foi a necessidade do distanciamento social. Então, eu acho que entender que esses dois seres são pessoas diferentes é um insight bem poderoso. Por que eu acho isso, né? Porque a gente segue tratando a pandemia, a gente já está aí vendo alguma luz no fim do túnel, a gente não sabe quanto tempo a gente gasta para percorrer esse final de túnel, mas a gente começa a enxergar uma luz aí. Só que quando eu falo do impacto drástico que o afastamento social nos impôs, né, eu estou falando também de uma retomada do sentimento de segurança e de uma volta, de uma recuperação, de uma busca, de uma trajetória que a gente não vai para o mesmo lugar, dado que a gente viu a nossa capacidade de usar a tecnologia disponível, né? A gente tinha muita tecnologia disponível e usava menos do que a gente poderia, e a gente, acho que capturou muito o valor da tecnologia que estava disponível nesse ano de 2020, né? Esse processo de afastamento forçado nos obrigou a usar tecnologia para tudo, inclusive para aquilo que a gente não gostaria, né? E esse que eu acho que é o insight, porque a partir do momento que a gente recupera a segurança, aquilo que a gente não gostaria de digitalizar, a gente tem uma chance boa de tratar diferente. Eu vou me ater a isso aqui, ao podcast, assim, claramente eu estou naquele lugar à direita, mais baixo do pódio, para essa abertura, mas eu estou muito em paz, porque vocês, assim, colocaram a régua lá em cima. É só 13 de janeiro, galera. 13. Não é 17 de janeiro, é 13 de janeiro. A gente não sabe o porquê das coisas, mas o universo está aí conversando com a gente, né? Então, pega a poesia, pega a astrologia, pega o podcast e vamos para 2021. Dale. E aí, para falar de 2021, né? Vamos agora servir o prato principal depois dessa entrada que foi maravilhosa. Vamos cada um de nós falar pelo menos uma grande coisa, né? Que percebe do ano de 2021, ou que a gente está enxergando pelo menos. Alguém aí tem a audácia de começar? E também você que está aí assistindo, galera, nossa aguerrida audiência, qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira falar, qualquer momento que você queira pontuar, por favor, fique. É open bar de chat, galera. Quando vocês escrevem no YouTube, a gente não paga por isso, fica à vontade. Então, manda aí que a gente faz essa conexão aqui. E aí, senhores, jogando o microfone para cima, e quem quiser começar esse exercício de futurologia, futurismo, a galera que fala de futurologia não gosta que fale que é futurologia, né? Futurismo, futuros distópicos, olhar para frente, navegação astroespacial, tá aí. Estudo de tendência. Cool Hunting é muito... Eu adoro isso. O que você faz da vida? Eu sou Cool Hunting. Caraca, velho. Eu penso, velho, naquele investigador, tá ligado? Aquele cara que maluco, Cool Hunting, procurando o cu nas paradas. Onde está o cu? Onde está o cu? Onde está o cu? A gente podia fazer esse personagem. Evidentemente. Onde está o cu? Mas, cara, a galera. C-O-O-L. Eu tô aquecido aqui, e o meu ponto de 2020 também me aquece para o meu ponto de 2021.
eu posso furar a fila para eu não tomar mais chinelada igual eu tomei da primeira vez, ficando por último. Então, estamos em paz com isso. O que eu queria trazer, né? Eu trouxe um artigozinho que também o nosso Mágico de Oz já deixa o link aí para todo mundo, mas que eu queria um conceito desse artigo. Deixa eu só te dar um pause. Não vai ter referência agora, não. Se você quer todas as referências dessa live, amanhã, quinta-feira, a gente está reabrindo, né? Porque o dono desse conceito é o senhor Fula, que é maravilhoso. O Fula, durante a nossa jornada de e-mails do ano passado, que foi muito do caralho, ele criou, para falar de referência, o VMT, que é a visão de mundo transpiração. Então, amanhã, quinta-feira, você vai ter um nuggetzinho do que você melhor te assistiu dessa live e todas as referências, todas, do Fernando Pessoa até a astrologia, até o Zero ao Topo, tudo vai estar lá para você, lá no Instagram. Então, fique tranquilo, assiste hoje, deixa fritar e amanhã você vai ver de onde a gente tirou todo esse material que a gente preparou para vocês. Então, desculpa te parar aí, Fulinha, que é até uma ousadia da minha parte. Mas se hoje eu corrigi Fernando Pessoa, viado, hoje eu tô solto. É nessa aí. Aproveitando a deixa, eu não vou colocar hoje aqui o link. Amanhã você vai ver no Maratona. Mas eu queria trazer uma reflexão de um cara que é o Silvio Meira. Ele é professor lá da Caesar School, que é uma escola de inovação muito forte de Recife. É presidente do Conselho do PortoDigital.org, que é um movimento de inovação gigante lá em Recife também. E esse cara ele tem um conteúdo que é o Dia a Dia, Bit a Bit, né? É onde ele escreve. E ele escreveu um texto falando sobre tempo e falando sobre futuro. E aí ele apresenta para a gente de uma forma que eu achei muito interessante, que ao invés da gente olhar, né, passado, presente e futuro como estados do tempo, a gente passa a olhar passado como realização, legal, aquilo já foi, está empacotado e é factual. A gente olha para o futuro como possibilidade, né? E aí não existe um só futuro, existem vários futuros, porque dependendo do que acontecer, várias coisas vão se tornar realização, né? Vão entrar no passado como realização e várias coisas vão se frustrar enquanto possibilidade. E a gente tem o presente como a realidade, como aquilo que a gente tem, né? Como efetivamente o tempo que a gente vive. E ele propõe no texto dele um espaço no tempo que engloba o presente e constrói um pouco para frente do presente uma espécie de funil de futuro, onde você trabalha as suas possibilidades do futuro, coloca dentro desse funil e algumas delas, naturalmente, você vai conseguir ajudar a chegar no passado enquanto realização. E esse conceito desse momento do presente até na frente do futuro um pouquinho, onde a gente está trabalhando possibilidades do futuro, é o que o Silvio chamou de presente estendido. É como se a gente estivesse aqui na realidade, no aqui agora, no presente, mas a gente estivesse um pouquinho também ali na frente, porque várias das coisas que só se realizam ali na frente, a gente já começou a fazer. E quando eu falei para a gente, né, o grande ponto de 2020 foi ter entendido a chacoalhada que trouxe o distanciamento social forçado, né? Imaginem, a minha provocação para 2021 imaginem o tanto de oportunidade que a gente tem quando a gente vai desmobilizando essa necessidade de isolamento, né? Como que, de novo, as cadeias de valor vão sofrer alterações e como que isso vai abrindo numa onda, isso não acontece da noite para o dia, né? Infelizmente, a gente não consegue vacinar uma população inteira de uma noite para o dia. Então, isso é um processo longo, onde, ao longo desse caminho, como foi na recuperada que a gente teve da primeira onda, né, a gente vai ganhando possibilidades ao longo do tempo, e para essas possibilidades que a gente sabe que tendem a acontecer por causa da chegada da vacina, a gente já pode se preparar. Então, hoje, o nosso futuro, ou o nosso presente estendido, ele considera um cenário que hoje não é real, mas que é muito provável. Então, a gente segue trabalhando para construir o que a gente precisa ter no nosso funil do futuro, ali na frente, e tornar ele no presente realização, empacotar ele para o passado. Então, meu conceito era esse, minha reflexão é essa, a gente sabe o que esperar de 2021,
Quando chegou a pandemia, a gente não sabia o que esperar de 2020. A gente sabe o que esperar para 2021. A gente sabe que é uma retomada, a gente não sabe o ritmo e a gente não sabe se a gente vai conseguir acompanhar economicamente a velocidade da ciência, mas a gente sabe que a gente está rumo a uma retomada e aí tem muita oportunidade para a gente se preparar enquanto negócio, enquanto empreendedores, né? Existem N pesquisas no mundo que mostram isso. Os principais momentos de crise mundial são os momentos onde nascem mais empresas no mundo, né? Quando tem essa chacoalhada nas cadeias de valor, é um momento onde muita iniciativa termina de morrer, em compensação, muita iniciativa encontra espaço para nascer ou para mudar, para fazer diferente, para renascer. Então, eu queria chamar todo mundo para esse insight e passar a bola para os meus queridos Chicão e Will, que agora vocês podem ficar à vontade aí. Eu já sei que eu vou classificar para a prova. Posso classificar em terceiro? Ok, mas eu vou classificar. Então, tá entregue o microfone. Porra, maravilhoso, velho. Caraca, só um palavrão para definir aqui mesmo. Caralho, muito bom, Fula. Parabéns aí. Você foi atrás, né? Então, não esperava menos de você. Parabéns, muito bom, muito interessante. Anotei coisa pra cacete aqui, velho. Dava uma outra live aí, só de comentário em cima do que tu falou aí. Agora, imagina um futuro possível onde o Fula, naquela hora que ele ficou de mimimi falando que a net ia cair, a audiência perder este mocotó que ele apresentou de conteúdo pra galera ao mesmo tempo, assim. Imagine você. Sabe o que é mais louco? Esse filho da mãe apresentou o multiverso. O multiverso, o IC, what if. Antes que é uma das maiores. Estava uma live para falar só de IC. Fácil. Não, moleque, esse cara pegou o universo cinematográfico da Marvel antes da DC anunciar o multiverso dela, e o cara abriu o multiverso dele aqui dia 13/1/2021. Putz, grilo. Ó, galera, primeira lição da live: trabalhem ao lado de pessoas gentis igual o Chicão e o Will, velho. Vocês nunca vão ter um dia amargo no trabalho. Vocês vão trabalhar muito, mas todos os dias vão ser doces. Cara, Fula, posso, em cima de um comentário seu aqui, velho, eu posso emendar, Will? O que você acha? Vai, dale. Oxi. Irmão, você estava falando aqui dessas possibilidades, né? O que 2021, o que esperar de 2021, né? Você fala da retomada, você fala que 2021 é meio que um gradiente ainda de 2020, né? É um fade out aí de 2020 ainda, né? A gente ainda está virando a chave de 2020, né? Eu acho particularmente que 2021 só vai começar no segundo semestre. Esse é meu chute, tá? Primeiro semestre ainda é a temporada final de 2020, tá? Então, lançamento tardio da temporada final. E aí, eu pegando nesse teu gancho aqui, meu velho, o que a gente aprendeu em 2020, cara? A gente aprendeu que a pandemia, porque, enfim, falar de 2020 e não falar de pandemia é igual ir na Disneyland e não ver o Mickey, né? Então, eu poderia falar de 2020 como a praga dos gafanhotos, né? Mas, pô, o que foi marcante em 2020 foi a pandemia. A gente aprendeu aí que assim, pelo menos lá na R12, a gente fez uma série de estudos, dava uma outra live também, mas a gente fez uma série de estudos para continuar seguindo o nosso. A gente acelerou a evolução dos nossos produtos em 2020, né? Principalmente na praia, a gente fez um estudo profundo para isso. E um deles, que deixou muito claro, me marcou muito, cara, esse estudo que a gente fez, a gente entendeu que a pandemia foi não uma coisa que... Primeiro, a pandemia não era uma coisa nova, né? E a pandemia acelerou tendências que já existiam. Então pega aí qualquer coisa, velho, que você acha que foi a marca que a pandemia trouxe para a galera. Home office já era uma tendência, a pandemia acelerou. Pega aí sustentabilidade, era uma tendência, a pandemia acelerou. Pega, sei lá, o que vocês quiserem, relações mais flexíveis de trabalho, era uma tendência, a pandemia acelerou. Essa cobrança em cima dos políticos, de uma resposta aos anseios da sociedade, era uma tendência, a pandemia acelerou. O que mais?
uma responsabilidade social, sociopolítica das big techs, né? Era uma tendência, a pandemia acelerou. Tanto é que agora você está vendo aí Facebook, Twitter, tomando uma atitude em relação aos propagadores de discurso de ódio na internet, né? Então, o que a gente aprendeu que marcou muito. Né, Chicão? No Black Lives Matter, as empresas se posicionaram como elas nunca tinham se posicionado. Claro, isso a tendência acelerou. Claro, era uma tendência, a tendência da diversidade, abraçar o discurso da diversidade, o discurso dos direitos humanos, né? O discurso do progresso, assim, era uma tendência. Esse discurso do progresso, não só técnico, né? Mas sociopolítico, enfim, disso ser abraçado pelas empresas, isso ficou mais forte ainda. A gente não atura, mas a gente não aguenta, as pessoas não aguentam mais discurso de ódio. As pessoas não aguentam mais viver situações de racismo e ficarem caladas, as pessoas não ficam mais caladas, situações de misoginia e ficarem caladas, isso não cabe mais. Isso já é uma tendência e a pandemia acelerou. Por favor. Você coloca nesse bolo de tendência que a pandemia acelerou o direcionamento de empresas, ONG, sociedade civil para os ODS da ONU? Bicho, os ODS especificamente eu não consigo dizer ainda. Vamos ver, porque agora a gente está entrando na década, na reta final dos ODS, que são os 10 anos finais. Vamos ver como os ODS vão para frente. Isso vai depender da ONU, do engajamento dos países, e isso conecta com o final da minha fala, tá? Mas aqui no arco eu não consigo dizer dos ODS, mas eu consigo dizer que o que os ODS estão trazendo, a mensagem que está por trás dos ODS, essa sim, a pandemia acelerou. Tá? Que é uma mensagem de, como eu estou falando aqui, abraçar a diversidade, aumentar a nossa conexão com a natureza. Aqui em Brasília, por exemplo, casas para alugar não existem mais. Tá? As pessoas foram atrás de casa para alugar. Famílias com criança que moravam em apartamento, que aceitavam viver em apartamento, foram atrás de casa para alugar. Por quê? Porque querem ter um ambiente mais amplo, obviamente, mas já que agora a gente vai ter que ficar em casa, eu quero ficar em casa conectado com a natureza minimamente, que eu tenho um quintal, que eu possa plantar alguma coisa, que eu tenho uma árvore que eu possa abraçar, que eu tenho uma mangueira que eu possa comer uma manga, que seja, que o meu filho possa botar o pé na terra, que seja. Então, essa é uma tendência que a pandemia acelerou. Então, se você tentar alugar uma casa em Brasília, pelo menos na região aqui do plano piloto e adjacências, você não acha, tá? Casa com quintal e tal. Então, essa é uma coisa que veio muito forte, tá? E eu falo isso aqui que isso é quentinho. A gente chegou nesse insight na R2 recentemente, em cima de estudos que a gente estava fazendo para evoluir os nossos produtos e serviços. Então, essa é a grande coisa que 2020 trouxe para a gente. Já que a gente está num fade-out aí em 2021, de 2020, galera, anotem isso aí, velho. O que vocês acharem que era tendência está acelerando. Virtualização de processos, compras online, e por aí vai, tá? E especificamente na conjuntura da sustentabilidade, a pandemia meteu o pé na porta numa grande coisa, gente. E eu vou falar aqui da minha cozinha, onde eu me sinto mais à vontade, como diria meu amigo Fula, onde eu jogo descalço, né? Onde o futebol da várzea vira talento. Então, que é o seguinte, galera, a gente viu dezembro de 2019, dá um Google aí, você que está do outro lado aí, dá um Google agora e pega o posicionamento da maior gestora de grana do mundo, chamada BlackRock. Tá? Dá um Google, pega a carta do CEO da BlackRock, é o fundo de investimento que mais gere a maior massa de grana de investimento do mundo, está na mão da BlackRock. Tá? O CEO da BlackRock já vinha há algum tempo apertando a galera nessa parte da sustentabilidade, dizendo que isso era uma coisa importante e tal, não sei o quê. Em dezembro de 2019, a pandemia ainda não tinha chegado no Ocidente, tá? Ele soltou uma carta poderosa, dizendo que a BlackRock, paulatinamente, não ofereceria mais produtos e serviços que não tivessem um alicerce de sustentabilidade por trás, não fazia mais sentido na estratégia empresarial deles investir em coisas que não tivessem um componente socioambiental por trás. Eles falaram isso em dezembro de 2019, tá? E que ele, aos poucos, ia orientar a equipe dele a não oferecer mais isso para os clientes deles. Nada, nenhum investimento que não tivesse alguma coisa de sustentabilidade por trás, tá? Essa é uma primeira coisa. Pega ainda em dezembro de 2019 os resultados da Business Roundtable. Dá um Google aí, irmão.
Business Roundtable. A tábua redonda dos negócios dos Estados Unidos reúne as maiores empresas americanas, tá? Pega de todos os segmentos, dos segmentos tradicionais e dos segmentos para frentex, tá? A Business Roundtable, que sempre foi a defensora do neoliberalismo, sempre foi a defensora do Estado mínimo, do cortar custos de forma inclemente, tá? Eles sempre foram os bastiões do neoliberalismo empresarial, tá? Desde a década de 70 nunca mudaram a posição deles. Em dezembro de 2019 mudaram. Sabe para quê? As empresas precisam começar a considerar questões socioambientais na sua estratégia de negócio. Isso é dezembro de 2019. Um mês depois, ou um mês e meio depois, chega a pandemia no Ocidente, acelerando tendências, como a gente falou. Quer mais? Pega o tema do Fórum Econômico Mundial de 2020, se não me engano foi, sei lá, fevereiro, uma coisa assim. Qual foi o tema do Fórum Econômico Mundial de 2020, galera? Foi uma economia de baixo carbono. Ou seja, a sustentabilidade entrou no centro da conversa. Ou seja, quem tem uma massa monumental de dinheiro começou a falar que sustentabilidade é importante. Ou seja, o que era um assunto de caras doidões, que tá botando aqui Chicão muito doido da R2, começou a virar assunto de quem tem grana. Aí vem uns caras e começam a falar que esse assunto é relevante, os CEOs começam a falar que esse assunto é relevante. Então os caras que têm grana falam isso, aí vem os caras que gerem a grana dessa galera que tem grana, começam a falar que isso é importante. Aí vem a rodinha da galera, sabe a rodinha ali do churrasco ali da galera, que tá todo mundo conversando e tal, não sei o que, a rodinha da galera, que é o Fórum Econômico Mundial, começa a falar que essa porra é importante. E aí vem a tendência e acelera esse negócio. Aí o que acontece no final do ano? Biden é eleito. Joe Biden é eleito, contrariando a tendência conservadora, pelo menos na área da sustentabilidade, eu posso falar isso, não quero entrar na política, mas na área da sustentabilidade, contrariando a tendência conservadora, a tendência negacionista do ponto de vista socioambiental, Biden é eleito com um discurso fortemente voltado para uma economia de baixo carbono, e ele fez mais. Sabe o que ele fez? Ele botou como conselheiro sênior dele para a América Latina, se prepara porque isso vai refletir no Brasil diretamente, botou como conselheiro sênior para a América Latina dele um grande crítico das políticas de gestão da Amazônia, tá? Um cara que é um grande propagador da economia de baixo carbono, tá? Então, galera, que eu falo para vocês, ainda teve uma pitadinha de algo mais aqui, ainda vou botar mais uma cebolinha e uma salsinha aqui na nossa conversa aqui, tá? Teve essa semana, ontem ou hoje, uma coisa assim, Macron disse que comprar soja do Brasil é a mesma coisa que corroborar com a devastação da Amazônia. O que eu digo para vocês, galera? Pega assim, ó, vamos fazer o gradiente aqui, uma massa de grana se posicionando para isso. Os caras que gerem a massa de grana se posicionando, a rodinha da galera se posicionando, aí os políticos começam a se posicionar. O que vocês acham que vai acontecer, galera? Não precisa ser gênio para entender que esse é o assunto, que não dá mais para a gente caminhar em 2021 sem ter um olhar estratégico. Não é um olhar mais só, que também isso também é importante, de abraçadores de árvore. É um olhar político-econômico, estratégico, empresarial sobre a sustentabilidade. E eu digo para vocês que 2021 vai ser um ano em que a sustentabilidade vai deixar de ser só uma tendência e vai virar um cavalo de batalha. A sustentabilidade vai virar o assunto do combate. E quem já começou isso daí é uma menina de 16 anos, lá dos países nórdicos, que desafiou o Trump. Então, 2021, aguarde que Greta Thunberg vai voltar com tudo aí, só que agora ela tem Biden do lado dela, tá bom, gente? Então, enfim, falei pra caralho, um beijo e esse é o meu 2021. E aí, velho, como é que você fecha essa conversa depois de tudo isso, né? É complicado, eu vou começar a abrir sempre, eu acho que vai melhor, velho. Eu acho que dá mais impacto, porque, velho, é complicado. Quer fechar a conversa, velho? O meu tema é tão... a minha visão de 21 é tão mais... É porque, pô, lá no começo eu comecei com uma visão poética, né? Porra, náutica, da amplitude. E em 2021 eu pensei uma coisa muito mais afunilada, uma entrega para você que está aí do outro lado, no guidão do seu negócio, do seu projeto. Mas aí me veio o Chicão falar do posicionamento do presidente da Argentina. Aí me vem o Fula falar de multiverso. Velho, aí se eu cair de 4, não levanto nunca mais, né, filho? Tem que comer muita alfafa. Mas vamos lá. Galera,
Primeiro que assim, só para dar um mega bold no que o Chicão falou, tem 2 pontos importantíssimos em cima para aterrissar um pouco, para tentar melhorar o meu argumento. O primeiro que o Chicão disse, velho, tudo isso que é tendência que a galera tá falando, a gente aqui no Transpira, de algum lugar de 2000, fim de 19 para 20, a gente tá falando que isso é pendência. Cara, empresas verdes sendo posicionamento, isso é pendência. A digitalização do seu negócio é pendência. Tanto é pendência que você foi obrigado a fazer a força em 2020. E aí, para você falar assim que a gente... esses caras do Transpiração são muito doidões, eles são muito bons no que eles fazem. Não somos, a gente levou a mesma porrada que você. A gente levou exatamente o mesmo sacolejo, porque Fula não me deixa mentir, Chicão não me deixa mentir. O ano é 2018, o lugar é o Layback, a gente fazendo imersão sobre educação, Grupo Acaixa e Grupo R2. A gente falou, vamos para o digital em 2021. Foi ou não foi? Para 2020 a gente fortalece o presencial, a gente faz o carnaval, e aí em 2021 a gente abre online. E aí veio março de 2020, dia 13 de março, falou assim, não, velho, vocês vão fazer essa parada, agora, é na tora e vai nessa. E a gente apanhou muito, ou seja, já era tendência. Digitalização de negócio, velho, é tendência quando a TAM decidiu vender passagem aérea por internet. E quando foi isso? Há mil anos atrás. A gente fala muitas vezes, a gente ainda se impressiona muito com tendência, porque a gente não tem feito dever de casa. O lugar quentinho é muito bom quando ele dá resultado. E 2020 ensinou pra gente que nada é preciso, não é mesmo? Então, assim, as coisas que a gente precisa e que a gente conta. A gente falou, 2021 a gente começa e papapá, e cara, o ano mudou, a maré mudou e a gente teve que se adaptar. Então, assim, tudo isso que você for ler de material do que era tendência 2018, 19 e 20, é tendência, galera. Já tem alguém fazendo, já tem alguém gabaritando. Tanto que a gente é muito orgulhoso da nossa sustentabilidade, a gente sabe que em algum ponto a gente esteve em vanguarda, mas a gente sabe que quando olha para frente agora já tem gente na nossa frente. Talvez não no nosso segmento, talvez não no nosso país, talvez não no jogo que a gente joga. Mas, economia regenerativa, outras modalidades de sustentabilidade que a gente nem consegue tornar tangível para colocar dentro do nosso negócio. Mas a verdade tem alguém puxando o carro. Ou seja, o posicionamento da BlackRock ele é definitivo e todo mundo começou a abrir o olho. A gente conseguiu enxergar isso um pouco antes. Só que para o CEO da BlackRock falar isso, não é porque ele não está apostando ele não é o tipo de cara que é o vanguardistão. Muito pelo contrário. Ele é a galera que demorou muito tempo para consolidar uma tendência para ele conseguir colocar ela como um ponto de referência para os negócios que eles investem. Então, eu acho que muito cuidado com o que você está achando que hoje é tendência, que você é o hypadão que está fazendo, porque não é assim. O jogo não está só no seu negócio, só no seu país, só no seu mercado. Ele é amplo, ele está em todos os lugares. Se alguém é muito sustentável na indústria, atenção você que é do comércio. Se alguém é extremamente bom em atendimento no ramo de, serviços, atenção para você que é do varejo, porque o consumidor é global. Porque a percepção de mercado e a tecnologia disponível, seja ela tecnológica ou de trabalho, ela está aí para todo mundo. O mercado é lindo hoje por causa disso. Você pode pegar uma solução que está dentro de um hotel e aplicar ela dentro de um aplicativo para melhoria de desempenho atlético, por exemplo. É possível fazer isso. E um outro grifo que eu queria dar em cima da questão que os ODS, que o Fula colocou muito bem, que o Chicão, quem melhor para falar de ODS que o Chicão? Acho que só a ONU mesmo para fazer isso. Mas tem uma palestra do Eric Cantona, que é um jogador de futebol francês, que é maravilhosa, que ele fala, a gente está na última década dos ODS. E para muita gente, a gente pode chegar lá no final daqui a 10 anos e falar que é um game over. Mas eu sou jogador de futebol, eu sei o que é isso, e, cara, para mim nunca existe um game over, só existe um game on. É uma agenda extremamente ambiciosa quando ela foi feita lá, e quando a gente olha uma década para frente, a gente fala, caramba, tem muito o que se fazer. E acreditem, quando a gente chegar em 2030, a gente vai olhar e falar, puta, a gente fez muita coisa, mas a gente não fez muita coisa também. Tem muita coisa que a gente pode atravessar nessa década e acelerar em cada um desses 17 objetivos. Só que quando a gente chegar em 2030, vai parecer pouco, por mais que a gente faça muito. Não é um jogo para se zerar, é um jogo para se jogar. Não é um jogo onde você tem um objetivo final, é um jogo onde o caminho do jogo, fase a fase, te melhora. É mais ou menos como você está buscando alguma coisa como perfeição. Ela não é um fim, ela é um caminho.
É mais ou menos como se você estivesse o tempo inteiro correndo atrás do que você está buscando. Ela não é o final, o caminho é que é o interessante. Então, quando a gente persegue esses objetivos do ODS, no caminho a gente vai acertando e não tem um fim, e que bom que não tem um fim. Porque quando a gente tiver uma nova agenda de ODS, talvez ela seja 1000 vezes mais arrojada, porque por esses pequenos blocos que a gente colocou hoje, que hoje parecem pequenos, mas que lá atrás são monstros, né? Se a gente está falando de economia regenerativa hoje, é porque em algum lugar a gente falou que o lixo zero era importante. E hoje ele já não é uma agenda tão audaz para a gente que já chegou lá enquanto R2. Mas, para milhões de pessoas ainda é. Em 2030, quando a gente chegar, a gente vai estar falando de regenerativo e ainda vai estar a gente falando de lixo zero. E que bom que a gente tem uma história para contar e um meio para você chegar até lá. Então, tornei o meu argumento um pouco mais robusto a partir, subindo no ombro de gigantes, à la Galileu. Então, é um dom do estilo, estou usando e vou para o meu ponto agora para você, jovem, que está aí no guidão do seu negócio, saindo um pouco do macro e indo bem para o micro. Perceba uma coisa. O que você aprendeu está aprendido. É seu. A única coisa que ninguém nunca vai poder te tirar é o seu conhecimento. Então, pega esse 2020 que você passou, coloca ele debaixo do braço, quando você for colocar olhando para 2021. Eu acredito muito que, assim como o Chicão disse que o primeiro semestre de 2021 é um grande terceiro semestre de 2020, eu me alinho ao meu muito doido e digo que também acho isso. Só que tem um segundo semestre de 2021, talvez seja o primeiro semestre de 2021. E o que é uma tendência muito clara que você percebe e que ela não é pendência, porque ela não estava sendo colocada assim algum tempo atrás, ou talvez tivesse, mas agora ela não é só mais pendente como necessária, como mudadora de jogo. Galera, o seu negócio precisou ser digital em 2020. Em 2021 ele vai precisar ser híbrido. Em 2021 o seu negócio vai precisar ter todas as características que você tinha e adquiriu a força na forja em 2020 para ele se tornar digital, mas ao mesmo tempo você vai precisar começar a fazer um faseamento de novo, um fade out, um fade in, para como que você vai começar a abrir a porta para a experiência presencial. E aí aqui as dúvidas vão alhures. Vou te dar um exemplo muito claro. Nós aqui na R2 reabrimos nosso escritório, com todo o protocolo, com todo mundo do time que pode, quem não tem possibilidade por morar com um grupo de risco, ou por estar exposto, ou simplesmente por estar com medo, continua no seu home office, mas muita gente voltou para o nosso escritório. E a minha pergunta é, você que tem um negócio, que tem uma equipe, qual é o atrativo que você está dando para esse cara voltar para o escritório? Porque pense comigo, muita gente teve um puta de um home office, funcionou muito bem home office. Aliás, se o home office não tivesse funcionado bem, o que teria acontecido com 2020? O mundo teria parado. E ele não parou. Andou mais devagar? Talvez para você. Mas para muita gente andou mais rápido. Ou seja, hoje para o seu colaborador, talvez seja muito melhor ele ficar na casa dele. A economia é muito grande, o horário é flexível, ele pode trabalhar do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, sob demanda da forma que ele bem imaginar. Mas você está precisando do seu time no escritório por qualquer motivo, ou porque você sente falta do dia a dia, ou porque existem algumas rotinas que você precisa acertar. A minha pergunta é, como que você vai equilibrar essa taxa? Aí eu dou um exemplo brilhante que a Luke está fazendo junto com o Fula, que ele tem um time de 60 pessoas no escritório, no home office, e 8 pessoas no escritório fixo. E em vários momentos ele vai juntar esses dois mundos com grandes reuniões, grandes momentos. A presença hoje em dia ganha um prime que ela não tinha no ano de 2020. Eu encontrei o Chicão todo dia, de segunda a sexta na R2, em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020. Quando eu não o pude ver em março de 2020, ele me fez falta. E hoje ele ainda me faz. Marcar, por exemplo, nós três aqui para se encontrar ao vivo, a última vez que nós três nos encontramos antes de janeiro, que a gente temos um ritual, né, nós três, cavaleiros, que é o almoço de abertura de ano, que maravilhosamente bacalhau, sensacional, e a gente o faz e tem repetido, não é porque começou esse ano que não é tradicional, mas faz falta. A presença tem um valor. Agora, como que você vai incentivar a presença para o seu time? E aí eu vou aonde dói. Como que você vai incentivar a presença? No seu cliente, na pessoa que consome de você. Veja, a academia voltou a funcionar. Vocês estão vendo como é que estão as academias? 40% de lotação, 50% de lotação. O que aconteceu com a base que ia? O cara achou um outro jeito de trabalhar. O cara que se exercitava num espaço fechado encontrou no trabalho ao ar livre, encontrou no tutorial online do aplicativo da Nike uma solução para a saúde dele. Como que você,
no Thrive Academy, estou dando um exemplo micro aqui, tá? Vai fazer com que esse cara que criou toda uma rotina, trazer ele de volta para o seu negócio. Qual é o atrativo que você está dando? Como que você está premiando a presença dele? Lembrem-se, esse ano presença é prêmio. Tem muita gente ainda que tem medo de sair na rua, tem gente que mora com grupo de risco. O tempo que você tem com o seu cliente, com o seu colaborador, você precisa fazer por merecer ele. Esse é o ponto, essa é a jogada desse ano. Quem tiver a melhor jornada mista entre o que eu consigo fazer no digital e o que eu consigo fazer no presencial e como que esses dois mundos conversam e integram, aí você vai estar jogando um jogo que 2021 está te propondo. Talvez não seja o ano de você expandir localmente seu negócio, não seja o ano de você crescer monstruosamente, mas você precisa começar a entender que a nossa geração, e aí digo nossa geração do alto dos meus 136 anos, né? Eu sou uma pessoa mais das antigas do que das novas, é o seguinte, essa nossa geração que tem pula, que tem ficão, que a gente regula de idade, é a última que fala, eu comprei um negócio online, eu comprei um negócio offline. O mundo que está vindo é um negócio que essa barreira acabou, ela caiu. Você vai precisar ter o online conversando com o offline. E aí, no meio dessa conversação, no meio dessa comunicação, eles vão se tornar naturalmente uma coisa só. E é o ano para você preparar essa experiência. É o ano para você pegar a presença do seu cliente, do seu colaborador, das pessoas que você gosta, e dar um premium violento. E mostrar que estar ali é não só um ato de confiança que a pessoa tem e um ato de que, cara, se ela podia fazer todo o acesso dela online, o que vai fazer você, aluno, voltar a ter uma aula presencial com a gente? Se você pode entrar no nosso canal de YouTube e pegar 25 lives que, cara, vai de chão de avião até o pessoal da Carvalheira discutindo entretenimento, onde você tem uma excelente aula de futurismo, cara, que você vai ter uma galera monstruosa falando de tendência de futuro. Como que a gente vai poder fazer, eu, Chicão e Fula, colocar você sentadinho na audiência ali e a gente subindo e conversando com você de uma forma presencial? A gente precisa tornar esse momento de presença muito mais especial do que ele foi um dia. Ele tem que ser muito melhor cuidado. É a tal da jornada híbrida do cliente. Ele vai começar no online e vai terminar no offline? Como que você faz essa ponte? Ele vai começar no offline e terminar no online? Como que você faz essa ponte? O seu pré e o seu pós ganharam um outro valor, porque o seu durante tinha ausência. O seu durante, o cliente não estava lá. Talvez você que esteja assistindo a gente agora conheceu a gente num curso online. E o que a gente fez lá em 2019? A live antes da aula. A live onde eu zerava, porque eu queria ver você, eu queria ver o seu rosto, queria ver a sua reação. A gente queria estar presente, mesmo que a gente não pudesse fazer isso de uma forma próxima, uma próxima fisicamente próxima. Mas eu sei que virtualmente a gente tentou garantir isso. Então, a grande dica é como que você integra o offline do seu negócio com o online do seu negócio. Porque o online do seu negócio, você teve que levar ele para um outro nível. O offline do seu negócio agora precisa mudar e se adaptar a esse mundo novo que se coloca para frente, nunca esquecendo que não é preciso. Talvez as pessoas voltem loucamente para a rua e tudo isso que eu falei agora caia. Eu duvido, de onde eu vejo, mas eu também estou pronto para isso acontecer. Além disso, em algum lugar de fevereiro desse ano, 6 astros, não um, mas 6 astros estarão na casa de Aquário. É um ano de ar, galera. É um ano onde o drapeado, o cinza, o rosa voltaram com tudo. Tendência de moda tá para cima. Tendência o pai tá entendendo legal aqui. O que eu tô dizendo é, atenção nesse ano. Esse é um ano de ponte. É um ano para você construir integração entre as coisas. É um ano de ar. As coisas mudam rápido e você não consegue engarrafar, infelizmente. Beleza? É isso aí. Me disseram que tem pergunta no chat. É isso mesmo, fulano o segundo? Peraí. Pera, velho. Calma, mágico de Oz. Pelo amor de Deus, velho. Tamo eu e Fula. Não, tamo eu e Fula aqui. A gente tá, meu irmão, igual o Serena aqui, velho. Pelo amor de Deus. Vai lá, vamos para as perguntas. Que porra é essa, velho? Calma. Tá bom. Não me chama para um hotel assim direto, não. Vamos tomar um chopp, calma. Antes das perguntas, aí o pessoal da audiência só tem gente que conhece transpiração. Então, vocês sabem que vai atrasar para terminar. Tá tudo bem. Sabe? Ó, a Carol, que está aí falando com a gente, é a brasileira mais insistente que eu conheço. Ela está com a gente desde 2017. Até hoje não desistiu da gente. Até hoje está aí conectando. Carol, você é um exemplo para a gente. Obrigado pelo apoio. Mas antes de passar para a sua pergunta, Carol, eu vou usar uma parte da sua pergunta para jogar aqui uns 50 centavos de gasolina na discussão, e aí talvez, de fato, eu saia, né? A Clara me sabote aqui. Mas a gente falou, Chicão, de sustentabilidade,
de ODS numa perspectiva que eu acho que a gente tem até um certo vício, que é de olhar o ambiental, social, econômico como um tripé, isso é uma sustentabilidade e tal. Quando a Carol coloca aqui no chat o ESG, né, que inclui para dentro da sustentabilidade o conceito de governança, que é um conceito, velho, so underrated. Tipo assim, compre ação de governança hoje que você tá milionário em 2025, tá? Assim, é um negócio que a galera precisa fazer num nível muito melhor. E eu queria ouvir aqui a opinião de vocês sobre governança e lógica de governança de um dos temas mais espinhosos do momento, né? A gente viu nos últimos 15 anos o nosso espaço de debate público migrar para plataformas chamadas redes sociais. Fantástico. São empresas privadas, elas têm aí o livre mercado em seu favor, mas o fato é que hoje o espaço de debate público está lá. E aí a gente tem um presidente encerrando um mandato, que claramente não dá tempo para ter nenhum tipo de retaliação, que se colocou nessa situação única no mundo de ter sido banido de 3 das principais redes sociais aí, e a gente viu, de fato, o mercado privado tomando um outro nível de providência. Quem se interessar por conhecer vários aspectos sobre essa jornada do Trump até ele ser expulso, convido a assistir, a ouvir o Café da Manhã, eu acho que é de terça ou de quarta-feira, eles dissecaram esse tema, e eu achei muito interessante essa reflexão de, cara, como que alguém que é privado e tem lá seus interesses e tal, vai efetivamente normatizar um equipamento que é um equipamento democrático, porque o espaço de debate público, ele não é o meu espaço enquanto Twitter, é o espaço de uma sociedade. Quem me conhece sabe de qual lado que eu estou da moeda, não é sobre o banimento do homem, que eu faria pior, eu faria com requintes de crueldade, eu deixaria a página fechada com meme, eu faria, velho, o evento no Facebook, a despedida do Trampão, sei lá, mas não é sobre isso. Mas qual que é, velho, o poder para vocês de uma empresa privada influenciar tanto assim no debate público, e como que a gente se usa de governança para a gente, independente de se o serviço prestado está na mão do Estado ou está na mão de uma iniciativa privada, que a gente não tenha prejuízo à ordem normal, à ordem democrática, né? Eu fiquei bem reflexivo com esse debate aí, e eu queria ouvir vocês só para ver o circo pegar fogo um pouquinho mais. Caraca, moleque, adoro polêmica, irmão. Traga sempre, por favor, velho. Porque senão fica um assunto de comadre aqui do caramba, né? Então, irmão, eu acho o seguinte, velho. As empresas, eu vou falar da perspectiva da sustentabilidade novamente. As empresas existem, as organizações em geral são um componente da sociedade. Concorda comigo? São pessoas jurídicas. Você é pessoa física, você tem a sua versão pessoa jurídica, a qual você compartilha com outros sócios, né? Mas são pessoas. Pessoas são componentes da sociedade, tá? O Twitter é uma pessoa componente da sociedade. Ele não está acima dos valores da sociedade, tá? Ele não faz o que ele bem entende. O Twitter só é o Twitter porque a sociedade forneceu a ele condições para ser o Twitter. Tá? Só porque tu falou de Twitter aí, tá? O Mark Zuckerberg só é um dos caras mais ricos do mundo porque a sociedade quis que ele fosse um dos caras mais ricos do mundo. Ele entregou uma coisa que a sociedade gostou, viu o valor e foi atrás e validou o que ele colocou. Ele só chegou onde ele chegou porque a sociedade forneceu a ele as condições financeiras, porque a gente bota grana lá no Facebook, a gente bota grana no Twitter, forneceu condições financeiras, forneceu mão de obra qualificada para ele, tá? Na forma de aonde ele. Você acha que tem alguém bobo aí que o cara vai botar a sede do Twitter num lugar onde não tem mão de obra qualificada? Né? Então, assim, a sociedade preparou essa mão de obra para que o Twitter pudesse se aproveitar dela.
A sociedade é que fornece as condições para que os agentes, as pessoas jurídicas ou físicas, façam o seu papel. Então não tem nada acima da sociedade, irmão. Então se um cara como o Trump que seja, tá bom? Um beijo para você que curte o Trump. Se um cara que curte o Trump que seja... Não, pô, assim, o cara que curte o Trump, cara... Não, um alôzinho, beijo é muito, porra. Beijo, não, beijo, tá? eu sou o discurso da diversidade, eu quero abraçar essas pessoas. Talvez falte amor na vida delas, tá? Talvez falte uma figura masculina, paterna na vida delas, tá? Hoje vocês estão que estão, hein? Não, é o que eu tento fazer uma presença positiva para o meu filho. Não quero criar o próximo Trump, entendeu? Então, talvez falte isso aí, né? Essa pessoa que gosta do Trump. Um beijo para você, cara. Então é o seguinte: se o Twitter não vai fazer o que ele quiser, irmão, ele está submetido a leis, ele está submetido aos valores que interessam à sociedade. Quando o Twitter se cala diante de afrontas recorrentes que têm ocorrido na internet, quando o Facebook faz o mesmo e por aí vai, a sociedade vai ficando cada vez mais afrontada e vai pressionando esses caras. A pressão começa em grupos sociais específicos, tá? Como em Uganda está acontecendo agora com grupos LGBT, tá? O presidente de Uganda está metendo pressão, dizendo que grupos LGBT são desviantes da sociedade e está incentivando e está corroborando com um discurso de ódio sobre essas pessoas. Começa com grupos pequenos. Essa é a causa LGBT. Aí daqui a pouco essa parada começa a pegar em mais gente. Aí começa a ser uma questão da democracia. Começa a afrontar tanto a sociedade que a sociedade fala, basta. Começa a pegar nos empresários, quem manda na grana da sociedade. E aí a sociedade vai lá e fala, basta. Alguma hora, galera, a coisa vira. Tá? Então, assim, não adianta. Esses caras, Trump, quem quer que seja, estão submetidos à sociedade. Quando as pessoas estão se sentindo afrontadas de maneira generalizada, o que acontece? Ou a gente se arruma de uma maneira organizada, Trump é banido pelas políticas do Twitter, ele sofre um impeachment porque tem leis que regem a saída de uma pessoa que está numa posição de poder, etc. Ou acontece de forma organizada, ou acontece na porrada, na barbárie, tá? Veja a independência do Haiti, veja a Revolução Francesa, veja tantas revoluções que aconteceram no mundo, ou sai na porrada ou sai numa boa. Tá? Então, querer segurar pautas progressistas é você tentar segurar o rio com a mão. Cara, é impossível, velho. É impossível o seu primo que tem opções sexuais não mainstream. É impossível segurar que esse cara não tome essa escolha na vida dele, velho. O que você tem a ver com isso, irmão? Então, assim, aí você multiplica isso por bilhões de pessoas em diferentes minorias, tá? Imigrantes, questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas a questões raciais, gênero, aí vai, velho. Indígenas, povos tradicionais. Vai somando, vai dar uma massa de gente tão absurda, fica uma pequena quantidade de pessoas lá no topo da pirâmide dizendo que esse é o mainstream. Mas tem uma base dizendo que, velho, isso não é o mainstream. O mundo precisa abraçar essa galera, porque essa galera é maioria, sacou? Então, provavelmente você é minoria para alguma escolha sua, sacou? Eu, por exemplo, só como orgânico, provavelmente eu sou minoria. Aliás, sou minoria, sacou? Se isso começar a afetar minha vida de maneira radical, eu vou começar a bater, eu vou começar a virar ativista dessa porra, velho. Entendeu? Até que eu vou me juntar com mais gente ainda e a gente vai virar o jogo. Então, isso é tentar segurar o rio com a mão, não vai funcionar. Tá? Então, eu digo assim, o que está acontecendo, respondendo diretamente a sua pergunta aí, ô Fula, o que está acontecendo é que é o caminho do progresso, velho. É o caminho de abraçar a diversidade, é o caminho de incluir pessoas, é o caminho de dialogar. Tentar segurar isso, velho, não funcionou. Tá? A aristocracia francesa tentou isso no século XVIII, não funcionou, deu em Revolução Francesa. Tá? Os aristocratas, como eu falei aqui, no Haiti, tentaram segurar isso, deu uma revolução de escravos que gerou a independência do Haiti. Então, assim, velho, não funciona, velho. Entendeu? A coisa vira em algum momento. E, finalmente, a gente está vendo as big techs tomando vergonha
e se posicionando. Um beijo para a galera da Amazon, adoro vocês, leio o Kindle todo dia. Um beijo aí pro pessoal do Facebook, uso o Instagram todo santo dia, me amarro, acho uma ferramenta do caralho. WhatsApp idem, Gmail. Um beijo para vocês, o que vocês fazem é um bem maior para a nossa sociedade, mas finalmente vocês se posicionaram e finalmente vocês botaram, a gente começou a botar as coisas nos trilhos de novo, que é o discurso é o discurso da inclusão, é o discurso da igualdade, é o discurso da conexão com a natureza, é o discurso do diálogo, tá? Não é o discurso do nós versus eles, é o discurso do nós com eles. Então, cara, e segurar isso aí, velho, isso é o rumo da história, irmão. Assim, saca? Então, assim, eu acho que esses caras não estão submetidos, não estão menos submetidos à sociedade do que eu, você e a audiência que está aqui, tá bom? Então, finalmente, a sociedade está dizendo, cara, isso não é isso que vai funcionar, a gente quer para o outro lado. Tanto é que botou Biden e Kamala Harris, uma mulher, uma descendente de jamaicano, descendente de indiano, sacou? Na vice-presidência dos Estados Unidos com um presidente setentão, que está arriscado ainda a Kamala Harris assumir a presidência dos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Então, cara, não vai segurar o rumo da história. É isso. Finalmente, estamos nos orientando para o que interessa para a nossa sociedade, que é a evolução. Aumenta muito a chance da gente chegar em 2022 com um presidente no Brasil sem perfil no Twitter, Chicão? Eu não sei, velho. Assim, o nosso presidente é bem menos tóxico no Twitter do que pode falar o que quiser do Bolsonaro, tá? Mas assim, ele é bem menos tóxico no Twitter do que o Trump, tá? Eu acho que ele continua tendo perfil no Twitter, só que ele já sacou que o movimento é outro, tá? Ele vai continuar falando com a base dele, ele vai continuar falando com a galera que é fanática nele, bolsonaristas e o caramba. Ele não vai deixar de falar com essa galera porque ele já entendeu que o jogo é esse, para ele se manter onde ele está, mas ele vai ter que se regular aí na marra, tá? Na marra, porque a política externa americana agora não é a mesma política externa brasileira, por exemplo, tá? A política externa brasileira, se continuar trumpista como está, vai ter que mudar na marra ou vai ficar mais isolada do que está. Isso tem consequências econômicas, meu amigo, tá bom? Então, enfim, cara, falei pra caralho, desculpa, gente. Cara, eu não vou dar 50 centavos, não, eu vou dar 5 centavos. Até porque discutir política... Primeiro que quem me conhece sabe que eu não discuto política sob nenhuma hipótese nunca na vida. E não é uma questão de ser chapa branca, é uma questão de que eu acho que eu sei muito pouco para falar qualquer coisa. E eu vou preferir o meu mundo nerd, né, velho? Eu sou cria de... Ainda mais quando a gente está falando de governança corporativa, empresas, futuro, poder e mídia, eu vou muito mais de Isaac Asimov, vou muito mais de George Orwell do que qualquer outro. Para mim, velho, quem tem na mão a capacidade de mobilizar gente, mobilizar recurso, manda no mundo. Então, a gente é muito inocente quando a gente olha para qualquer empresa gigante dessas e achar que não vai existir um dia um estado da Amazon, que não vai existir... Pô, já existe uma galáxia do Facebook que vai... do teu Instagram, que vai... O poder que uma empresa dessa tem é muito grande. E talvez o momento em que ela escolhe se posicionar, ela está começando a entrar em uma esfera onde ela não consegue mais voltar. O que é muito bom para muitas empresas que se posicionam de um jeito muito contundente e certo. E se a empresa tiver no rumo certo, porque entendam, uma empresa muito grande, ela é um estado. Acreditem vocês que, por exemplo, o Jeff Bezos, talvez ele seja mais poderoso do que muitos presidentes do nosso mundo hoje. Talvez um cara como Elon Musk seja mais poderoso do que muitos reis do nosso mundo atual. Um conglomerado como esse, e aí qualquer ficção científica que você for ler, vou na mais básica de todas, que talvez você tenha tido contato, porque a Record passava, é o bom e velho Breaking Bad, irmão. Breaking Bad, o grande vilão do Breaking Bad não, desculpa, Prison Break. Um grande vilão do Prison Break era uma empresa chamada A Companhia. E ela mandava na porra toda e ela era uma empresa, uma firma. Então, assim, os CNPJs gigantes, as plataformas muito grandes, cara, e aí a gente está citando muito duas, mas existe um Alibaba no mundo, existe um Uber no mundo, existem milhões de empresas que detêm um tipo de poder que você simplesmente não pode se desligar hoje. Entenda você aí. Hoje é muito mais fácil você se desligar de um estado do que, por exemplo, do seu WhatsApp.
Talvez você não precise de várias políticas públicas que o seu presidente oferece, mas se um dia o Zuckerberg ou o CEO do grupo dele fala assim, tá aí, vamos parar com esse negócio de WhatsApp, talvez te faça muito mais falta do que uma linha de ônibus que passa na frente da sua casa. Então, assim, percebam, e aí talvez isso não seja para hoje, mas em algum ponto do futuro, a compra de um produto da Amazon seja mais forte do que um voto, na minha distópica visão de mundo, beleza? Caraca, e vou tentar responder a Carol aqui. Carol coloca aqui, vocês acham que a retomada para o presencial no segundo semestre de 2021 vai ser rápido? As pessoas estão desesperadas pela convivência social ou estão com medo ainda? Cara, te respondo de duas formas muito rápidas, porque a gente já está dementalizando a presença de vocês. A live era para ter 40 minutos, a gente já fomos em sociologia e por aí de vai. Eu acho que é o seguinte, existem pessoas e pessoas, né? O macaquinho estranho que é o ser humano, ele tem diversos jeitos de se posicionar. Se você passar na frente de um bar hoje, você vai ver que a ideia de que existe uma convivência social represada é meio complicada de acreditar, porque para muita gente a pandemia acabou, né? Por mais que não tenha acabado. Oficialmente falando, o segundo ponto é a rapidez da retomada vai ter muito a ver com a segurança que a sociedade tem de quão dominada a pandemia está. Eu acho que o vídeo do Butantan foi maravilhoso, né? É um grande passo para a gente começar a falar, puta, tem uma luz no fim do túnel. Mas aí quando a gente fala que a vacina vai ser no dia D, na hora H, eu já fico um pouco mais reticente de ter essa confiança. Então assim, Carol, vai ser rápido? Eu acho que existem muitas coisas que estão represadas sim. Por exemplo, assim que puder ir num estádio de futebol, eu vou querer ir, sem dúvida. É uma coisa que me faz falta. Você fala, pô, mas você não ia aqui em Brasília. Eu sei, mas assim, a possibilidade de ir, quando você não a tem, ela te faz mais falta do que quando você a tinha. E acho que em muitos grupos isso não está acontecendo. Eu acho que, por exemplo, a retomada de evento, que posso falar com uma propriedade maior, ela não vai ser tão estourada porque tem muito bar tomando espaço de evento. Hoje, quando você vai em qualquer bar da cidade, você viu que o bar virou balada, né? Então, talvez quando a gente abra na praia um carnaval no parque em junho, por exemplo, como o próprio governo do Rio colocou isso legalmente no seu calendário, que o carnaval fora de época vai ser em junho, você não tem uma puta de uma explosão, porque as pessoas estão, de alguma forma, resolvendo esse seu problema de necessidade de encontro social no lazer. Mas eu acho que em diversos outros pontos, por exemplo, eu acho que aula presencial é uma coisa que pode voltar com um prime muito maior. Eu acho que tem gente com saudade de sala de aula. Evidentemente que no EAD você tem milhões de possibilidades de assistir um curso, velho, de uma universidade gringa e muito foda, mas às vezes te faz falta, de novo, é a questão de, não é o quão rápido as pessoas vão retomar, mas qual é o prêmio que você está dando pela presença das pessoas no seu negócio, além de toda a questão sanitária que você vai conseguir cumprir, na minha humildíssima opinião. Aí é essa hora que vocês complementam, vocês estavam cheios de... Não, eu fui pegar uma referência aqui que você falou com rápido, me lembrou um livro aqui que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. É uma forma da gente ver isso daí, a adesão a coisas que vêm rápido e coisas que não vêm tão rápido quanto a gente gostaria. Esse livro é do balacobaco, para não falar um palavrão aqui. Então, fica a referência aí, Mágico de Oz, por favor, que está compilando as nossas referências aqui para a gente soltar na sequência. Irmão, eu queria dar meus 50 centavos aqui sobre essa pergunta e até te adicionando aí também. Carol, querida, é o seguinte, a gente fez um estudo aqui na R2, continuando aquele estudo que eu falei, que eu trouxe, que a pandemia é um acelerador de tendências. Uma das coisas também que esse estudo mostrou para a gente é que existe uma figura, que essa é a novidade. Tá? Essa não era uma tendência, pelo menos não estava mapeada, e a pandemia mostrou claramente, e vai continuar, mesmo com vacina, vai continuar, que se chama consumidor introvertido. Tá? O consumidor introvertido é o seguinte, é aquela pessoa que, beleza, todo mundo tomou vacina, a pandemia é uma leve memória na cabeça da galera, tá? É uma memória do passado na cabeça das pessoas, mas é aquela galera que vai continuar preocupada com as medidas sanitárias nos espaços, é a galera que vai continuar evitando aglomeração,
é a galera que vai continuar usando álcool gel, tá? É a galera que vai continuar cobrando que você que gera uma organização, você que trabalha em alguma organização nesse mundo, essas pessoas vão continuar cobrando que você continue tomando medidas sanitárias cabíveis, tá? Essa coisa de cuidar da parte sanitária não vai desaparecer nessa velocidade. Tipo, eu tomei vacina, liguei o F, né? Não vai acontecer. O que vai acontecer é que esse consumidor introvertido que está aí, todos nós somos, de certa maneira, consumidores introvertidos, mesmo com vacina, esse consumidor introvertido vai continuar fazendo a diferença nos negócios, tá? Então, ao mesmo tempo em que você tem o presencial, o contato com o humano, a presença física como uma coisa premium, tá? Você ser atendido pessoalmente por alguém como uma coisa premium, ao mesmo tempo que você vai ter o híbrido entre o online e o offline, né? Quem conseguir fazer essa jornada do usuário melhor, vai se dar melhor no mundo dos negócios, no mundo das organizações em geral, tá, Carol? Porque a Carol gere uma organização sem fins lucrativos. Mas no mundo das organizações em geral, no mundo da prestação de serviço que seja, né? Quem conseguir fazer essa transição do online e do offline melhor, vai se dar melhor no jogo. Adicione nessa fórmula a ideia de que muita gente vai estar enquadrada ainda no perfil do consumidor introvertido, tá? Então, se vai ser rápido, não sei, vai depender de como o consumidor introvertido vai reagir ao que tá colocado. E as pessoas estão sim desesperadas pela convivência social e estão sim com medo, e tudo indica que mesmo com vacina não teremos atingido a imunidade de rebanho, ou seja, as medidas de distanciamento, de máscara, álcool gel vão continuar funcionando. Se você quiser pensar em 2022, que é quando a gente imagina que isso vai ter, né, talvez no segundo semestre de 2022 a gente esteja chegando na imunidade de rebanho, mesmo assim, a memória da pandemia vai continuar existindo. Eu digo para uma pessoa, por exemplo, que eu tenho próxima, que é a minha mãe. A minha mãe toma imunossupressor porque ela tem uma doença autoimune, tá? Minha mãe não vai parar de tomar o imunossupressor dela. Então pode botar 2025, tá? Ela vai ser uma pessoa, do ponto de vista imunológico, que vai ter que tomar cuidado. E a pandemia trouxe muitas lições para ela. Ela já usava álcool gel muito antes da pandemia, ela já não gostava de aglomerações muito antes da pandemia. Pega essa minha mãe agora, que aprendeu um monte de coisa, multiplica por quantas mães por aí, tá? Que não tomam imunossupressor. Então, eu não tenho uma resposta direta à sua pergunta, mas o que está claro é o rápido e devagar vai rolar, vai continuar rolando, o online e offline vai continuar rolando, quem fizer isso vai se dar bem, e o consumidor introvertido vai continuar sendo, que apareceu em 2020, vai continuar sendo um desequilibrador da balança, tá? Ou para um lado ou para o outro. Pensa que sempre vai ter o consumidor introvertido na sua organização e consumindo o seu produto ou o seu serviço. Carol, eu tô achando, assim, adicionando um pouquinho aí o que os meninos falaram, né? Eu tô achando que a gente tem um guia de termômetro para um medo e um desespero de convivência social que tem uma mega relação próxima, né? Que é o quê? Quantidade de casos e quantidade de mortos. Quando a primeira onda diminuiu e a galera começou a achar que o risco percebido era menor, o desespero pela convivência gritou, o pessoal começou a viajar, começou a se encontrar com uma galera, tal. Agora a curva voltou, 1.000 e tantas mortes por dia. Tem muito mais gente com medo agora. E quando você tem mais medo, você fica menos desesperado para encontrar a galera. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente lida bem com o isolamento. Quanto menos medo a gente tem, o número começa a cair, a gente perde medo, aí a gente começa a fazer uma série de concessões no distanciamento em nome desse desespero da convivência social. Então, eu acho que o principal indicador para esse sentimento vai ser ainda número real de casos e de mortes que a gente vai acompanhar
daqui pelo menos até o início de 2022, a gente deve ter esse indicador diariamente no jornal. Ale, isso aí. Tem uma última antes da gente ir, não? É isso aí, fulana. Pelo lado inverso, acredito que as organizações tendem a estabelecer online levando em consideração os números e benefícios. Cara, Karine, meninos, fiquem à vontade para dar os seus segundos centavos, mas acho que vai muito na linha da tendência que eu disse do híbrido, né? É evidente que para a empresa o home office tem muito benefício. Cara, você vai economizar do café à internet, do estacionamento ao elevador. Mas, assim, existem perdas, né, também. Você perde... Existem empresas que, pela sua natureza de trabalho, precisam mais de presença física do que outras. Isso é um ponto pacificado. Então, assim, eu acho que a gente tende a ser inteligente e otimizar o que cada um desses dois mundos traz. É a tal da ponte. Cara, para mim, manter o meu time em home office hoje, eu pago mais barato? Legal. Ele continua entregando? Legal. Ele está engajado? Eu consigo levar minha cultura para dentro da casa dele? É aí que você precisa entender que nem tudo é sobre economia só. Tem inúmeros benefícios do EAD, mas tem... Do EAD não, do home office. Mas existem inúmeros benefícios de um time dentro de um escritório. Por isso que a gente trabalhou assim também durante anos. Veja que a possibilidade de home office, velho, é uma possibilidade que, de novo, ela é pendência. Devem existir empresas no mundo que fazem home office há 200 anos, que para os caras foram mais um ano como qualquer um. A minha questão é, que economia que você quer fazer? Cara, o que você está disposto a economizar quando você está pensando na troca entre o quanto eu pago para ter o time, e aí quando você diz benefício, eu vou a alhures. O quanto é bom o seu colaborador poder fazer a rotina dele, mas o quanto é ruim você não conseguir entregar para o seu colaborador a sua cultura lá dentro. O que é o melhor dos mundos? É que ele continue entregando com o conforto que ele tem, mas sem perder a sua cultura para ele. Você precisa fazer essa ponte entre os dois. É o jogo. Tem muita coisa do online que precisa ficar e muita coisa do offline que precisa evoluir para que a gente consiga fazer essa integração entre os dois mundos aí. Beleza? Chula, por favor, irmão, por favor. Você tava... Falei pra caralho antes, por favor, irmão. Não, eu acho que está mais que respondido. Eu ia chamar o ponto do híbrido do Will. Eu acho que é exatamente isso, assim. O se estabelecer online não é mais do que obrigação, né? Assim, é o básico. Quem não está online está saindo do mercado. E quem daqui a um tempo não tiver consciente de qual que é a sua experiência híbrida, na minha forma de ver, caminha para o mesmo rumo. Eu queria trazer um aprendizado que eu tive, tá? O time que está comigo ao longo da pandemia aprendeu também. É um aprendizado direto. Eu vivi, assim, fui obrigado a aprender a trabalhar no online. No começo, confesso que não botei muita fé na produtividade, na nossa capacidade de fazer entregas relevantes para a nossa organização por meio do online, do 100% online, confesso, hashtag pronto falei. Mas hoje eu vejo do alto. É muito legal analisar as coisas a posteriori, né, velho? É muito bom, né? A gente se sente o sábio, né? Caçador da onça morta. A posteriori a gente sabe tudo, irmão. É bom demais. Vamos analisar aqui as coisas a posteriori, né? Analisando pelo menos a experiência que eu tive com o nosso time em 2020, a gente aprendeu o seguinte, galera, que principalmente depois, quando a gente teve um relaxamento na pandemia antes de vir a segunda onda, né? A gente viu lá no nosso time que quando a gente queria acelerar, a gente ia para o online, porque no online não tem muita conversa de corredor, não tem muita piadinha, não tem muito floreio. A reunião começa, a reunião mete bronca no assunto e no final termina e vamos nessa, tá? Então, online acelera. Hoje na R2 eu faço assim, tá? Quando eu quero velocidade, eu vou no online. Tá? Quando eu quero foco, velocidade... galera, precisamos responder essa porra aqui, temos X tempo para responder online. Eu sempre escolho o online. Quando eu quero fazer team building, aí eu vou no offline. Tá? Não agora que a gente está nessa situação de segunda onda, tal, não sei o quê, mas quando eu quero criar conexão entre o time, aí eu vou no offline. Tá? Quando eu acho que o mais importante não é responder a pergunta, mas criar, valorizar o processo,
ou criar conexão entre as pessoas, aí eu vou no offline. Então, essa é uma possível resposta aí, tá, Karina? Se você já está adaptado ao online é foco, produtividade, tu mete bronca e sai do outro lado. Se você quiser criar conexão entre as pessoas, prefira o offline. Enfim. Chicão, já segura o microfone aí, porque a nossa reitora querida perguntou para você, velho. Vamos lá. Chicão, com os novos estudos sobre proteínas artificiais de laboratório, você acredita que acontecerão mais coisas boas ou ruins? Acha que essa forma de veganismo se torna uma tendência mais forte? Olha, Rebeca, eu acho que isso é tão novo que não tem uma definição. Mas eu acho que essa não é uma forma de veganismo. Primeira coisa. Tá? Isso não é um tipo de veganismo. Você comer proteínas. Porque você imagina que essa célula foi extraída de um animal, depois ela foi desenvolvida em laboratório para virar um hambúrguer que você vai comer. Tá? Ainda assim, é de origem animal. Então, isso não é uma forma de veganismo. Tá? Na minha humilde opinião, mas isso é tão novo que eu não sei. A Sociedade Brasileira de Veganismo, sei lá, né? Vai ter que se posicionar em algum momento sobre isso. Mas cara, só para dar uma pitadinha no que o Chicão está falando. Eu não sei, mas se eu fosse pecuarista, eu ia estar um pouco preocupado. Sei lá. Hoje em dia, a galera, por exemplo, você pega aí aqueles caras lá da carne lá que foram pegos na Lava Jato aí, Temer, o caramba, como é que é o nome deles? O grupo lá Wesley Batista e Joesley Batista. JBF. Esses caras têm dinheiro a rodo. Se esses caras botam na cabeça deles de que eles precisam investir nesse tipo de coisa, esse tipo de coisa vai aparecendo na gôndola do seu supermercado em poucos meses. Tá? Mas, enfim, eles têm muita grana para fazer isso. Mas isso não é uma forma de veganismo, na minha humilde opinião. Tá? Vai acontecer coisas boas ou coisas ruins. Cara, na ciência, toda vez que a gente responde uma pergunta, se abre um novo leque de perguntas. Então você diz sim ou não para essa determinada pergunta que você queria responder, na sequência vem uma infinidade de outras perguntas. Eu não tenho a menor ideia, isso tudo foi para te dizer, Rebeca, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer a hora que a gente começar a consumir proteínas artificiais. E se isso pode ser chamado de artificial, uma vez que o hambúrguer foi feito de uma célula, tá? De uma célula animal. Não sei se isso pode ser chamado de artificial, tá bom? Porque foi criado em laboratório, mas a origem da parada é natural. Tá? Não sei, isso tudo é para te dizer que eu não sei e que a gente vai precisar consumir isso durante um bom tempo para entender as consequências. Do ponto de vista ético, o fato de não ter um animal sofrendo para que você possa ter o seu hambúrguer de sábado à noite é um avanço. Agora, uma vez que esse hambúrguer continua vindo de um animal e a nossa relação com esses animais continua numa relação ainda de como se eles fossem a nossa despensa e a nossa latrina ao mesmo tempo, eu também me pergunto das consequências éticas disso. Mas, enfim, isso tudo é para te dizer de uma maneira elegante que eu não sei, tá bom, Rebeca? Temos que esperar um pouquinho, temos que comer bastante desse hambúrguer para sentir a pressão e saber como é que é. E antes de responder o Gilberto e pegar a emenda, eu estou abrindo um restaurante vegano, já tem até o nome, chama Contra Filé, é maravilhoso, quem quiser aparecer. Vamos lá, Gilbertão, nosso querido, coisa maravilhosa, o homem forte mais lindo desse mundo, seu Gilberto Soares faz a seguinte pergunta para a gente responder essa última e cantar para subir, que hoje a gente está eixoando o rolê aqui, vamos nessa. Tá Gilbertão, bom demais, galera, tá bom demais, parabéns aos envolvidos nessa live, que tá uma delícia. Saudade. Falamos muito em mudança de sensibilidade do cliente, porém os empreendedores hoje estão mais conscientes da sua gestão do seu negócio. A pandemia é uma oportunidade? Cara, eu costumo dizer que assim, qualquer coisa que esteja no jogo, apresentada no cenário, quando a gente vai fazer a old school matriz SWOT, né, oportunidades e ameaças, depende muito mais de você do que da oportunidade, do que do cenário, né? Quando você me pergunta se a pandemia é uma oportunidade ou uma ameaça, a minha pergunta é: o que você vai fazer com a pandemia? Você tem força interna o suficiente para pegar essa pandemia e converter ela numa oportunidade de negócio para você? Check. A mesma pandemia que você está encarando como uma ameaça, alguém pode estar encarando como uma oportunidade. A gente também tem um mantra que a gente tem repetido ao longo de 2020, que foi o ano mais transpirante de todos para a gente, que quanto mais incerteza lá fora, mais certeza você tem que ter dentro.
Então, você está me falando da sensibilidade do cliente, o empreendedor, a questão de consciência, de gestão de negócio. O que eu estou te dizendo é o seguinte, a pandemia ela é ao mesmo tempo ameaçadora como ela é um gerador de oportunidades. Depende de como você vai catalisar as coisas. Eu detesto aquele lugar comum do enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Mas a ideia é, o que a gente conseguiu fazer com essa pandemia? Que seja pegar esses pequenos conhecimentos que a gente empilhou ao longo de 2020 para colocar ele para 2021. E a minha resposta seria sim, foi uma oportunidade. Foi um momento em que todo mundo parou junto. Ninguém poderia estar desenvolvendo mais. Quer dizer, até poderia, mas a minha questão é, da mesma forma que a pandemia mexe com o gestor, ela mexe com o cliente, que vai começar a ter outras opções. E aí você, enquanto gestor, o que você fez para essa nova vontade que o cliente teve durante a pandemia? A pandemia não é o vilão. É igual você falar, de novo citando aí séries, que os vilões do Walking Dead são os zumbis. O zumbi não é um vilão, ele é um cenário. Esse é o ponto. A pandemia hoje, pra gente, a gente tem que parar com essa ideia de que, ela acabou com... Não, velho, a pandemia é um cenário para todo mundo, ela é igualzinho. Tem gente que se deu muito melhor, tem gente que se deu muito pior. Oportunidade é o que você consegue gerar a partir do cenário que você tem para frente. E aí depende muito mais de você do que do cenário. Respondido, seu Gilberto Soares, sua coisa linda. Saudades, inclusive, viu? Muito bom. Galera... Ô, Gilberto... Um beijo para você, Gilbertão. Saudade de você, meu amigo. Se eu tivesse que apostar os R$20 que eu tenho na carteira, tudo que eu tenho na carteira, se eu tivesse que casar, eu ia falar que a partir de março, daqui a exatos 2 meses, a partir do dia 13 de março, vai começar a sair relatório na internet. Conheça as principais empresas que nasceram pós-pandemia. E aí vai ter o cara lá da Bahia que nasceu em abril e fez não sei o quê, o cara lá de Porto Alegre, que fez outra coisa lá em maio, não sei o quê. Esse chacoalhadão vai fazer um monte de gente criar oportunidade. Porque tem um monte de gente que saiu de uma zona de conforto e foi para um cenário de necessidade. E muitas vezes a oportunidade passa no nosso nariz, a gente não vê. Mas quando a gente precisa, a gente está no perrengue, a gente vai lá e agarra ela, porque é o que a gente tem. Então, pode se preparar, vem muita coisa que é resultado desse negócio que vai ficar na história chamado pandemia em 2020. Eu queria dizer, Gilbertão, que você... É o seguinte, a sua pergunta fala o seguinte, os empreendedores hoje estão mais conscientes sobre a gestão do seu negócio? Cara, não tenha dúvidas. Tá bom? Não tenha dúvidas, irmão. No mínimo, o cara tomou uma chapuletada que ele até agora tá tentando entender. Tá bom? E eu acho que agora não cabe mais aquele momento de sobras, de ineficiências na gestão do seu negócio. Não cabe mais, galera. Aquele momento de todo dia fazer um almoço premium com o cliente, com o argumento de que isso depois vai virar... contrato pra gente, essa porra não cabe mais, entendeu? Pagar mais caro para ter uma determinada coisa que não é essa Coca-Cola toda, não cabe mais. Então, também tem essa coisa aí, tá bom? Os empresários, os empreendedores em geral tomaram estão até agora tentando entender, mas uma coisa entenderam, que o negócio deles precisa ser resiliente. Para o negócio deles ser resiliente, o negócio deles precisa, no mínimo, ser eficiente. Então, várias ineficiências estão desaparecendo aí. Bom, galerinha, então acho que a gente deu uma boa zerada aí no que pode ser 2021, ou pelo menos no que é o nosso VMT, né? A visão de mundo transpiração. Eu acho que o Mágico Joyce vai ter um trabalho monstro para juntar essas referências para amanhã, porque fomos alhures aqui, as perguntas foram maravilhosas, sempre ajudam muito a gente a conseguir colocar para jogo. E, galera... Na quarta que vem, nesse mesmo horário, talvez com tempo reduzido e um pouco menos de álcool no sistema de alguns participantes dessa live, que eu vou falar mesmo, que eu não sou cofre. E aí, o que eu estou dizendo vocês lá no Instagram podem colocar o que vocês querem assistir. A gente já recebeu muita coisa legal nessa segunda-feira e com certeza vai virar tema de live. Hora nós três, hora um de nós, sempre alguém vai estar ancorando esse horário aqui. E já queria deixar para vocês um pequeno spoiler aí, né? Vamos lançar de novo Transpiração Online. Então, se você gostou do que você viu aqui, do que você fez no curso, por favor, indica a gente, mostra para a galera, fala aí o que vocês assistiram que foi legal. Vamos começar de novo a maratona de e-mail. A gente está
expandindo para vários lugares, Instagram, WhatsApp, YouTube, esse canal que vocês estão assistindo aqui, que a gente vai repor tudo lá, por favor, sigam ele também, para a gente é super importante, faz toda a diferença. E se você ficou aqui até 7h35, cara, eu só tenho uma coisa para te dizer, obrigado. Obrigado mesmo, valeu, que suas quartas-feiras sejam sempre com a gente, que é muito bom estar junto com vocês e poder retornar um dia como hoje, onde a gente discutiu muita coisa em um nível muito legal, com pessoas que eu admiro muito, e o nível das perguntas só faz a gente crescer. Eu queria realmente dizer para você que, cara, vamos transpirar junto esse ano, porque ele promete, é um ano para a gente construir essa ponte junto, beleza? E se você está com a gente até agora, é sinal de que você precisa estar com a gente nas redes sociais. Siga a gente, dá lá o seu like nas redes sociais, esteja com a gente lá se você ainda não está, porque se você está com a gente até agora, pelo amor de Deus, você não está com a gente nas redes sociais, tá dando mole, tá bom? E um beijo para vocês. E se você está com a gente até agora, isso quer dizer que você é um sobrevivente. Então, usa máscara, usa álcool o tempo inteiro, se cuida que falta pouco para a vacina chegar. Joga álcool para dentro também, tá? É então... isso. Tem álcools mais republicanos, álcools menos republicanos. Se sirva de ambos. Valeu, galera. Feliz 2020. Valeu, moçada. Feliz 2021. 21, pelo amor de Deus, Cula. Não volta a gente no tempo, não. Eu que bebo e você que fica quieto, irmão. Segundo semestre, velho. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado. Beijocas, tamo junto. Beijo. Valeu, Gil. Coisa linda. E